Que a pandemia mudou a forma como a gente se relaciona com as nossas casas, isso já é fato consumado. Mas um dos ambientes que eu tenho observado maior essa mudança é a varanda. Aqui no Ceará, por causa do calor, da temperatura e da umidade, era muito comum as pessoas abandonarem o uso das suas varandas. Eu via muito no escritório as pessoas me pedirem para fazer uma integração varanda-sala e às vezes até matar o uso dessa varanda, só fazer uma extensão da sala ou uma grande sala. Agora, pós-pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa e estão tendo a necessidade de um lugar que os conecte com a área externa, com o mundo, com o exterior. E esse lugar que cumpre esse papel é a varanda. As pessoas hoje em dia, quando chegam lá no escritório, têm me pedido para valorizar muito mais suas varandas e seus decks, que antes não ocorria. E tem alguns pontos que eu acho importante frisar na hora de construir uma varanda, principalmente varandas de apartamento. Tudo que a gente mais deseja é ter um pouco da natureza perto da gente e que a varanda seja um lugar de descompressão. Mas para isso ela precisa ficar exposta a sol e chuva, a intempéries que desgastam os materiais da varanda, então a gente precisa ficar muito atento na hora de escolher esses materiais. Tanto os móveis quanto os materiais de acabamento para a área externa são muito específicos, consequentemente são mais limitados. Então é importante que a gente fique bem atento na hora de escolhê-los para que a vida útil da nossa varanda seja maior. Nos móveis, é importante que a gente opte por madeira maciça, madeira de lei. Sempre é válido lembrar que os MDFs que a gente usa tanto internamente, eles não se dão bem com umidade e com intempéries. E por isso a gente tem que ter muito cuidado na hora de usá-los na área externa. Só alguns tipos muito específicos são preparados para receber água ou para não desbotarem no sol. E também para acabamentos de móveis é importante a gente usar coisas que não enferrujam, como é o exemplo do alumínio. Fibras sintéticas também são muito bem-vindas em área externa porque elas têm uma durabilidade maior. E se você fica com essa impressão de que só móvel antigo com cara de antiquário tem essas características que eu tô dando, não é bem assim. Hoje em dia a gente já tem uma vasta opção de fábricas que produzem móveis para áreas externas muito mais bonitos até do que para área interna às vezes. Outro material que é importante a gente ficar atento são as pedras. As pedras que a gente vai colocar em bancadas ou em revestimentos dessa varanda, certo? Os mármores são uma das pedras que tem o maior apelo estético na arquitetura de interiores. Mas é muito importante que a gente fique atento quanto ao uso deles nas áreas externas, porque é um material muito poroso e que absorve muito facilmente líquidos e, consequentemente, mancha facilmente. Então, o ideal para áreas externas são as pedras de origem sintética, produzidas em fábrica, como é o exemplo dos Corian, dos Decton, marcas que produzem esse tipo de material. Entretanto, esses materiais sintéticos, tanto o Corian quanto o Decton, têm um custo meio elevado, certo? Mas tem outra opção em paralelo a eles que está sendo muito difundido ultimamente, que são os quartzitos. Eles acabam tendo um apelo estético parecido com os dos mármores, certo? E tem uma dureza e uma resistência maior, porque a sua origem é 100% de rochas. E o que todo mundo deseja nas suas varandas é que elas fiquem mais humanizadas e você se sinta mais perto da natureza. E um dos maiores elementos que a gente usa para fazer isso são as plantas. Mas, principalmente varandas de apartamento, é importante que a gente fique atento à posição e à quantidade da incidência solar que tem nessa varanda. Porque não é todo tipo de planta que aguenta só meia luz e só meia sombra. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de experiências que eu tive com certas plantas que aqui no meu apartamento deram super certo. Aqui o meu apartamento é um apartamento de nascente, que pega sol na varanda de manhãzinha cedinho até ali 10, 11 horas da manhã e o resto do dia fica na sombra. As plantas que mais se adaptaram aqui em casa foram jiboia, xanadu, árvore da felicidade, espada de São Jorge, pata de elefante e por aí vai. Eu citei essas porque são as que eu mais gosto esteticamente, funcionam super bem para dentro de casa e também porque tem uma maior facilidade de cuidado. Outro ponto que a gente tem que ficar muito atento nas varandas, principalmente as varandas abertas, que ficam sempre abertas, são os eletrodomésticos. Como a gente está aqui no Ceará, num lugar de alta incidência de maresia, é muito importante que a gente veja como proteger esses eletrodomésticos. Por exemplo, as cervejeiras e as adegas, que são os eletrodomésticos que comumente mais a gente utiliza nas varandas, é muito importante que a gente crie uma espécie de nicho para protegê-las. É como se fosse uma casinha. As televisões também, que são muito utilizadas em áreas externas, é importante que a gente consiga protegê-las quando elas não estão sendo usadas. Como fechar de repente com portas ou embutir em algum painel, que tem a possibilidade de ser fechado. Então, essas foram algumas dicas que eu tenho para compartilhar com vocês em relação à varanda e espero que vocês tenham gostado.